para além de Euclides. O reino dos fractais. A geometria euclidiana, com as suas linhas suaves e formas perfeitas, dominou durante muito tempo a nossa compreensão do mundo. Descreve o mundo das linhas retas, círculos e quadrados, o mundo dos objetos feitos pelo homem. Mas a natureza raramente se conforma com estas estruturas rígidas. As nuvens não são esferas, as montanhas não são cones, e as linhas costeiras não são círculos. As formas da natureza são irregulares, fragmentadas e complexas. Entre no reino dos fractais, uma nova geometria que abraça a irregularidade e a complexidade. A geometria fractal, um termo que cunhei em 1975, oferece uma linguagem para descrever as formas ásperas, fragmentadas e complexas encontradas na natureza. Ao contrário da geometria euclidiana, que lida com objetos suaves e contínuos, a geometria fractal lida com formas fragmentadas e irregulares, que exibem autossimilaridade. A geometria fractal é um afastamento do tradicional, um passo para um mundo onde a complexidade reina, onde os padrões se repetem em diferentes escalas e onde o infinitamente pequeno espelha o infinitamente grande. É uma viagem ao coração da complexidade da natureza, uma viagem que desafia as nossas preconcepções euclidianas e nos abre os olhos para uma nova forma de ver o mundo. A dança da autossimilaridade. Uma característica definidora dos fractais é a autossimilaridade, a propriedade em que uma pequena parte de um fractal se assemelha ao todo. Faça zoom num fractal e descobrirá que os mesmos padrões se repetem em escalas cada vez menores. Esta autossimilaridade não é um mero truque visual. É uma propriedade fundamental dos fractais, um reflexo da sua estrutura matemática subjacente. Um exemplo clássico é o floco de neve. Um floco de neve, com a sua estrutura intrincada e ramificada, exibe autossimilaridade. Cada ramo do floco de neve assemelha-se ao floco de neve inteiro, apenas numa escala menor. Esta repetição de padrões em todas as escalas é o que confere aos fractais a sua complexidade e beleza características. O conceito de autossimilaridade não se limita a padrões visuais. Estende-se aos próprios processos que geram fractais. Estes processos, muitas vezes iterativos e recursivos, produzem padrões autossimilares, repetindo as mesmas operações em diferentes escalas. Esta autossimilaridade inerente é o que torna os fractais tão fascinantes, tão visualmente cativantes e tão matematicamente profundos. Fractais na natureza, uma sinfonia de padrões. A natureza é abundante em padrões fractais. Da ramificação das árvores ao meandro dos rios, dos picos recortados das montanhas à intrincada rede de vasos sanguíneos, os fractais estão por toda a parte. Estes fractais naturais não são meras coincidências, são manifestações dos processos subjacentes que moldam o nosso mundo. Considere o padrão de ramificação de uma árvore. Cada ramo da árvore, desde o tronco até ao menor galho, assemelha-se à árvore inteira, apenas numa escala menor. Este padrão de ramificação autossimilar não é aleatório. É o resultado do processo de crescimento da árvore, um processo que otimiza a distribuição de nutrientes e luz solar. O mesmo princípio se aplica a outros fenômenos naturais. O meandro de um rio, a sinuosidade de uma linha costeira, a rugosidade de uma cordilheira. Todas estas características podem ser compreendidas através da lente da geometria fractal. Os fractais fornecem uma estrutura para a compreensão dos padrões complexos e autossimilares que emergem da interação das forças naturais. Fractais na arte, onde a matemática encontra a estética. A beleza dos fractais não escapou aos olhos atentos dos artistas. Os padrões fractais, com os seus detalhes intrincados e repetição hipnotizante, encontraram o seu caminho em várias formas de arte, desde a pintura e escultura, a música e a arte digital. Os artistas aproveitaram o poder dos fractais para criar obras que são visualmente deslumbrantes e intelectualmente estimulantes.
Um dos pioneiros da arte fractal é o artista conhecido como Fractalus. O seu trabalho, caracterizado por cores vibrantes e padrões fractais intrincados, explora a interseção da matemática e da estética. A arte de Fractalus é um testemunho da beleza inerente às estruturas matemáticas, uma beleza que pode ser apreciada tanto por matemáticos como por não matemáticos. A utilização de fractais na arte não se limita às artes visuais. Os músicos também experimentaram padrões fractais nas suas composições, criando música que é complexa e harmoniosa. A música fractal, com os seus motivos repetitivos e estruturas autossimilares, cria uma paisagem sonora cativante que espelha a complexidade do mundo natural. Os fractais, apesar da sua aparência intrincada, surgem muitas vezes de regras surpreendentemente simples. Estas regras, muitas vezes expressas como equações matemáticas ou algoritmos, geram padrões complexos através da iteração, repetindo a mesma operação vezes sem conta. A simplicidade das regras desmente a complexidade dos fractais resultantes. Considere o conjunto de Mandelbrot, talvez o fractal mais famoso. É gerado por uma equação simples, mas produz uma estrutura infinitamente complexa e bela. O conjunto de Mandelbrot, com os seus padrões espiralados e detalhes intrincados, é um testemunho do poder da iteração, a capacidade de criar complexidade a partir da simplicidade. Este princípio, a emergência da complexidade a partir da simplicidade, não é exclusivo dos fractais. É um princípio fundamental em muitas áreas da ciência e da matemática. Desde os padrões intrincados dos flocos de neve ao comportamento complexo dos sistemas meteorológicos, regras simples podem dar origem a fenômenos complexos. A geometria fractal revolucionou a nossa compreensão da matemática. Forneceu aos matemáticos novas ferramentas para descrever e analisar fenômenos complexos, desde o fluxo turbulento de fluidos ao comportamento caótico dos mercados financeiros. Os fractais abriram novas áreas de pesquisa matemática, levando a avanços na teoria do caos, na teoria da complexidade e noutros campos. O conceito de dimensão fractal, por exemplo, forneceu aos matemáticos uma forma de quantificar a rugosidade ou irregularidade de um objeto. Ao contrário das dimensões euclidianas, que são sempre inteiros, as dimensões fractais podem ser fracionárias, refletindo a natureza complexa e autossimilar dos fractais. A geometria fractal também encontrou aplicações na ciência da computação, particularmente na compressão de imagens e nos gráficos de computador. Os algoritmos fractais são usados para gerar paisagens realistas, texturas e outros efeitos visuais complexos. A utilização de fractais nos gráficos de computador revolucionou a forma como criamos e experimentamos os meios visuais. Os fractais não são apenas curiosidades matemáticas, são objetos de beleza, tanto visual como intelectualmente. Os seus padrões intrincados, as suas estruturas autossimilares, a sua complexidade infinita, todos estes aspectos contribuem para o seu apelo estético. Os fractais oferecem um banquete visual para os olhos, uma fonte de maravilha e inspiração, mas a beleza dos fractais vai além do visual. Estende-se ao reino intelectual, à elegância dos princípios matemáticos que os sustentam, a simplicidade das regras que geram fractais, a emergência da complexidade a partir da simplicidade, a interação entre ordem e caos. Todos estes são aspectos que apelam ao intelecto. A beleza dos fractais reside na sua capacidade de colmatar o fosso entre o visual e o intelectual, de unir a arte e a ciência. São um testemunho da beleza inerente à matemática, uma beleza que pode ser apreciada por qualquer pessoa com uma mente aberta e um sentido de maravilha. A geometria fractal tem implicações profundas para a nossa compreensão do universo. Sugere que a complexidade não é aleatória, mas sim que surge de regras simples iteradas ao longo do tempo. Sugere que o próprio universo pode ser um fractal, com estruturas autossimilares a repetirem-se em diferentes escalas.
A teia cósmica, a estrutura em grande escala do universo, exibe uma distribuição de galáxias semelhante a um fractal. As galáxias não estão uniformemente distribuídas pelo espaço. Agrupam-se em filamentos e folhas, deixando vastos vazios entre si. Esta estrutura filamentar, com os seus aglomerados e vazios, assemelha-se a um fractal cósmico gigante. A geometria fractal oferece, portanto, uma nova forma de olhar para o universo, uma forma que abraça a complexidade e procura compreender a ordem subjacente dentro dela. Sugere que o universo não é uma coleção aleatória de objetos, mas sim um sistema complexo e auto-organizado, regido por leis simples. Os fractais, em essência, fornecem um vislumbre da infinita complexidade e beleza do universo.